Olá, amigos e amigas da Nova TV Canal 14. Vamos dar início a mais um programa Gente Quer Notícia. O nosso convidado de hoje é descendente de uma família tradicional friburguense. Hoje, eles ocupam um cargo de destaque em nossa cidade. Vamos a um breve comercial e retornaremos. Retornando aos nossos comerciais, o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Sérgio Loubach. É um prazer em tê-lo no programa Gente Quer Notícia. Prazer é todo meu, quero agradecer o convite, para mim é uma honra estar aqui com a senhora. A gente se conhece há tantos anos, né? É verdade. Então é uma grande satisfação. Por isso que eu Desde gosto a década de muito, 80? Exatamente, por isso que eu gosto muito de Nova Friburgo. A gente está sempre se encontrando, né? É verdade. Essa cidade tem esse perfil e a gente não pode perder isso realmente. É verdade. E a gente sempre lutando, batalhando em favor da nossa cidade. Com certeza. Nova Friburgo tem que sempre nos unir, né, dona Maria? Isso é verdade. Deputado, passe para os nossos telespectadores um pouco da sua trajetória de vida. Onde você nasceu, onde estudou, o que te levou à política, sua trajetória de vida. Vou contar um pouquinho. Eu nasci no bairro de Olaria, no Alto de Olaria, na rua Presidente Bacher. Nasci com a dona Maura, uma parteira muito conhecida aqui da cidade. Inclusive, mais de 3.000 friburguenses nasceram com ela. Eu sou o mais velho de dois irmãos, a nossa família somos três. Tem o meu irmão, o Chica, e a Márcia, que é a mais nova. Atualmente eu moro na Chácara do Paraíso, né? Mas nasci em Olaria, depois morei no Santa Terezinha, ali em frente ao Hospital Municipal Raul Sertã. A família do Hélio morava ali também. Isso. Não, ainda mora ali. Brinquei muito no Anchieta, na minha infância. Brinquei muito ali, andava de carrinho de rolimã, gostava de brincar naquela mata do Anchieta. Passei bons momentos da minha vida ali. E aí depois as crianças tinham a oportunidade de brincar. Tinha hoje, espaço, né? Tinha espaço também. Hoje eles só brincam nos tablets. É uma pena, né? Isso. Ontem eu ainda estava conversando, até demais, né? Eu estava conversando com um amigo. Ele disse que a nossa geração das crianças é a geração da cabeça baixa, mexendo ou no computador ou no celular, que é uma pena realmente. É verdade. A minha infância não foi totalmente diferente. E moro na Chácara do Paraíso, lá na pracinha da chácara, há mais de 40 anos. Fui para lá, ainda era criança. Aí fui jogar bola lá no Botafogo, onde o campo ainda era de terra. A família Maduro cuidava lá do time do Botafogo. A gente gostava muito de jogar bola. Próximo à minha casa lá tinha muitos campinhos que a gente jogava bola o dia inteiro. É um negócio assim impressionante. Adorava jogar futebol. E não tinha tanta violência, podia, não tinha violência. Não tinha. E a gente bom, brincava muito na rua. Nossa infância era melhor, né? Ah, com certeza. E eu tenho... Jogava pipa, isso. jogava bolinha de gude. Isso aí. Andava de carrinho de rolimã. Bolinha de carro. Perna de pau. Perna de pau, Eram as brincadeiras diferentes. Eu fazia isso também. Eu era meio moleque. Gostava de jogar bola de gude. Isso é muito bom. Então, eu tenho duas filhas, né? Tenho a Rayane, que já é casada, que reside lá em Niterói, é advogada. E tem a Rebeca, de 14 aninhos, que é fruto do meu amor com a Natasha. A minha filha Rebeca nasceu lá em João Pessoa, que nós já moramos no Nordeste. A minha esposa também é paraibana. E, na verdade, dona Ana, eu parei de estudar muito cedo. Sim. Né? Na nossa época, né? Parece que nós estamos ficando velhos, mas não é não. Isso é bom porque a história da nossa vida, né? Os pais focavam mais no trabalho, né? A gente tinha que trabalhar para poder ajudar em casa, nas despesas. Então, por essa consequência, eu parei de estudar muito cedo. E aí fui voltar a estudar através do EJA. Comecei o EJA em 2010
Isso foi muito bom para mim, foi muito gratificante. Essa história é um pouquinho parecida. Eu também parei e retornei só após quase que aos 16 anos que eu retornei. Não, mas eu já retornei, já estava casado já. Ah, sim. Em 2010. Mas depois eu parei de novo, aí depois já tornei depois de casado. Exatamente. O melhor investimento que a gente faz é na educação. Isso. Não existe investimento igual. Então eu retornei aos estudos através do EJA. Eu quero mandar um grande abraço a todos os professores do EJA. Inclusive já tive informação que o Estado está fechando muita turma do EJA. Eu já tenho uma agenda programada com o secretário estadual, vou cobrar isso dele, porque o EJA deu uma grande oportunidade na minha vida. Se hoje eu sou advogado, tenho uma carteira da OAB, foi graças ao EJA, ao carinho, à determinação desses professores. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que participaram da minha vida educacional, principalmente aos professores do EJA, porque eu tinha parado de estudar há muito tempo. Então você volta aqui meio que enferrujado e eles têm aquele carinho, aquela atenção. Realmente foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. E em 2011 eu ingressei na Universidade Estácio de Sá, no curso de Direito, e terminei a faculdade. Hoje tenho a carteira da OAB, sou advogado, graças ao EJA. O Marcos Medeiros já trabalhou na vinda da Estácio para Nova Friburgo. Exatamente. Exatamente. Grande abraço para o Marcos. É um grande parceiro, né? A senhora tem dois filhos maravilhosos. Eu também gosto de todos os dois, tanto do Marquinhos como do Marcone. Realmente São foram 4, muito bem educados. Esses esses dois eu me relaciono mais. As meninas são a senhora tem mais também. 2 meninas? Advogadas também. Então, bacana. Qual o nome delas? É a doutora Marta e a Marisa você deve conhecer, que ela está sempre lá no Marconi. Então pronto, doutora Marisa. A doutora Marta foi a que primeiro se formou. É um prazer mandar um abraço para elas também. Então a senhora tem 2 casais, que coisa boa. 2 casais, ela hoje está no Rio de Janeiro, desde que se casou mora no Rio de Janeiro, a doutora Marta. Então terminei a faculdade, né? E graças ao ensino de jovens e adultos, que a gente tem que investir muito na educação desse país, né? Ontem ainda numa reunião lá na Alerj, onde foi lançado o Parlamento Juvenil, que é um projeto bem bacana dos municípios, dos 92 municípios, ter um jovem lá representando o município como parlamentar juvenil. E eu disse que tem um sonho que pretendo vê-lo realizado, é que desde o início as crianças já possam ter noção de Constituição, que a gente possa ter uma Constituição adaptada para as crianças entenderem entenderem realmente o que é cidadania, né? O que ela tem de direito, o que ela tem de dever, para que ela possa realmente já crescer com essa noção de democracia, mas não dessa democracia representativa, da democracia participativa, né? O cidadão, a criança, o jovem, o adulto. E o jovem não é o futuro, o jovem já é a realidade, é o hoje, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho nesse nível, justamente para que o nosso país possa crescer realmente, que é um potencial gigantesco que o Brasil tem, mas a gente investe muito pouco em educação. O foco é outra coisa. Agora, só um adendozinho. Eu sou um entusiasta da educação, dona Dani. Só um adendozinho. É que quando todos nós passamos pelos bancos escolares, mas quando as pessoas se projetam, chegam a cargos mais elevados, vamos supor, executivos, eles esquecem do professor. Pois é um absurdo. Aí você vê, por exemplo, não sei se está acontecendo, a gente estava vendo na mídia, que Nova Friburgo ia ter greve. Essa greve na educação. Na educação. Por que não se investe na educação? É verdade. Na verdade não foi só Nova Friburgo não, é o estado inteiro. Não, mas aí é municipal. E aí tem a municipal e a estadual também, uma greve. Eles estão muito preocupados com essa reforma na Previdência, isso aí, que vai atingir diretamente os nossos professores. Então está programada essa greve até para nível nacional, que é um absurdo, né? É um absurdo, eu fico muito triste quando a gente vê os professores aposentados, os professores que ainda estão na ativa, sem condição de trabalho, com um salário realmente que eles têm que se desdobrar, dar aula várias vezes ao dia para poder fazer uma renda. Então, enquanto a gente não mudar nesse país essa mentalidade, o Brasil vai continuar sendo considerado um país em crescimento, mas ainda de terceiro mundo, porque nós estamos muito longe da realidade que a gente precisa. Valorizando mais nossos professores. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Você valorizou o professor, as coisas começam a mudar realmente, porque a educação nos torna seletivo, a educação abre os horizontes para a gente, a sua expectativa de vida melhora, porque você vai ter foco, você vai ter objetivo na sua vida, porque isso você consegue através do ensino, através da educação.
porque é aí que você forma os cidadãos que realmente vão, cada um ter a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, ter a possibilidade de se tornar um grande profissional. Atrás de qualquer profissão tem um professor. Tem um professor. O início foi um professor. Verdade, é verdade. Né? Por mais sucesso que o cidadão tenha hoje, ele passou por vários professores na vida dele. Esquecem quando chegam no que eu te digo. O que foi que a senhora falou, exatamente. Eles chegam no executivo, poderiam fazer pelo professor, esquece. Exatamente. Não só o professor, a gente também tem que valorizar também os auxiliares. Não, exatamente. Toda a classe, é um contexto. Toda a classe do caso. A merendeira tem uma importância muito grande. A inspetora de aluno, a diretora, aqueles alunos que requerem. O próprio faxineiro que precisa. Exato. E aquele porteiro. Porque não teve porteiro naquela escola lá no Rio, foi que aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, então tem que se investir em todas as áreas, valorizar todas, na estrutura educacional, em tudo. Porque, por exemplo, hoje você não, no passado aí, eu falo muito passado porque eu trabalhei muito foi no passado. No caso, nós víamos muito que as escolas tinham assim um guarda, tinha uma pessoa responsável pela portaria. Hoje você vê pessoas entrando assim normalmente com... As portas estão abertas, é o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Que a gente não pode deixar acontecer. Inclusive o governador está com um projeto que eu achei bem interessante, é pegar policiais reformados, bombeiros, militares, para que eles possam trabalhar nas escolas. É ótimo, né? Muito No bom. caso do porteiro, como a senhora falou, ou então dentro da própria escola, isso ajuda também na segurança das crianças. É verdade. Para a gente tentar evitar, principalmente... Aquele caso realmente foi muito importante, mas principalmente a droga dentro da escola, que essa mazela já invadiu as nossas escolas. Nossa escola como em volta das exatamente. E eles começaram no entorno e agora eles já estão lá dentro. Isso é um grande absurdo, a gente tem que se levantar contra isso. E eu gostei muito desse projeto do governador Wilson Witzel, de pegar... Hoje existem profissionais militares, tanto do Exército, Marinha, Aeronáutica, da Polícia, do Bombeiro, que estão reformados, mas com capacidade laboral perfeita, que poderia ajudar muito, porque eles têm uma visão profissional já formada, e justamente para atuar efetivamente na segurança dos nossos alunos. Porque, como a senhora disse... E dos professores, e hoje dos os alunos estão agredindo os professores. Exatamente. Nós respeitávamos os nossos professores. É verdade. Eu sentia que a gente era como num pedestal. Isso. Os professores do nosso tempo, eles estavam acima da gente. Verdade. Hoje não. É verdade. Qualquer coisa um pouco maior que um professor faça, aí a própria família já quer ir lá para reclamar, para falar, para... E isso realmente é inversão de valores que está ocorrendo na nossa sociedade. Tem agressão física, né? Porque as pessoas estão confundindo muito a liberdade. A minha liberdade termina quando começa a da senhora. A gente tem que respeitar os nossos professores. Todos os meus ex-professores são meus amigos até hoje. Sempre respeitei muitos. Inclusive, eu tive aula com muitos professores, bem mais novos do que eu. Mas a função dele na sala de aula é de mestre, é de professor. Para mim, isso é muito claro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente aprendeu assim. E hoje em dia eles estão querendo inverter esses valores e a gente fica sabendo desses casos de alunos agredindo os professores, e o professor num nível de estresse gigantesco, porque ele tem que trabalhar muito para poder fazer uma renda familiar mais adequada e acaba repercutindo dessa forma. Sem a educação necessária, sem o respeito necessário que os professores merecem. E hoje o pagamento ainda está saindo em dia, porque no governo passado o pagamento não saiu, os professores estavam vivendo de cesta básica. É um absurdo. Era um absurdo, o professor, a humilhação que foram submetidos no governo passado os nossos professores. Não só os professores, como todos os servidores do Estado. O Estado do Rio, nos últimos 20 anos, ele vem sendo saqueado, né? Vinha sendo saqueado realmente. Eles fizeram de tudo para destruir esse Estado. Então, mas eu sou um otimista de carteirinha. Eu confio muito no nosso governador, eu confio muito na vontade de fazer, confio muito na honestidade dele. Eu tenho certeza que a partir de agora o Estado do Rio vai começar a dar a volta por cima e voltar a ser o Estado pujante, um Estado importante nesse país que já foi no passado, né? E nós temos esperança por ele ser novo na política e não ter assim passados que denigram sua imagem. Então a gente tem que ter esperança nele. Verdade. Não coisa diferente, Nova Friburgo, que a gente já não tem mais esperança. Nova Friburgo porque Nova Friburgo está deixando a desejar, porque o nosso atual mandatário, ele além de ter vindo de família política, que o pai dele foi vice
do Amâncio Azevedo, que foi um dos maiores políticos que teve no Nova Friburgo, foi Amâncio Azevedo, Heródoto Mendes de Mello e Paulo Azevedo e o Alencar Barroso também, né? Então, esses foram os maiores políticos que nós tivemos aí. Ah, César Guimê, a gente tem que falar assim, não foi do nosso tempo não, mas a gente ouve falar, né? Verdade. Então, a gente fica decepcionado quando se vê, por exemplo, eu trabalhei com o atual prefeito durante 10 anos na Câmara. Poxa, mas a decepção ficou muito grande, primeiro por ele ter dinheiro e também por ter tido um mestre que nós trabalhamos, que foi Heródoto Mendes de Mello. Eu acreditava, apesar de não ter votado nele por causa do partido, porque eu estava ligado a outro partido, mas a decepção está muito grande. Você pode perguntar, se você ouvir alguém falar bem, é porque está mamando na teta. Que se não tiver, você não ouve um falando bem. A rejeição é muito grande. Realmente, poder ter tido o privilégio de trabalhar com o doutor Heródoto, realmente é um grande aprendizado, né? Foi um grande aprendizado. Para mim, considero um dos melhores da história também, como a senhora disse, porque o doutor Heródoto ele tinha esse perfil de fazer, né? De executar efetivamente. Logicamente, ele não tinha preocupação... exatamente. Mas ele não tinha preocupação de agradar a todos. Não. Eu acho que é aí que está o erro. Quando você tenta administrar uma prefeitura querendo agradar a todos. Não tem condição. Você tem que fazer a administração pensando no coletivo. E aquelas ações individual, você tem que abrir mão. Porque esse não é o papel do prefeito, esse é o papel de vereador. Vereador que faz aquela política que a gente chama no varejo. O prefeito tem que fazer uma política macro. Quer ver um exemplo que eu vou dar para a senhora? Com todo respeito aos comerciantes ali do Paissandu, né? Foi feita uma obra no governo passado, depois da igreja dos alemães ali, a igreja luterana, a Caixa diminuiu a calçada e aumentou a caixa para 3 carros ao mesmo tempo, contornando o Paissandu nos 3 carros. Quando vai entrar ali para vir para a Olaria, estacionamento. Então você não pode beneficiar 3 ou 4 comerciantes, com todo respeito a eles, ninguém aqui a coisa não vai para o lado pessoal, nós estamos falando da coisa macro. E é uma rotatória. Exatamente, então ali não pode ter estacionamento. Ali você contorna, passa em frente ao Central Park, na hora que você vai pegar vindo para a Olaria, tem estacionamento de 4, 5, 6 carros, não pode. Até porque ali ao lado tem um grande estacionamento, esses comerciantes poderiam fazer uma parceria ali com o complexo da ARP, para que eles e quem for lá comprar, os consumidores, utilizar o estacionamento ali. Então você não pode fazer política dessa forma, você vai prestigiar 4 ou 5 e vai desprestigiar milhares de pessoas que moram em Olaria, Cone, Cascatinha e engarrafando o Paissandu. Por que o nome é artéria? Isso a gente traz para o nosso corpo humano, né? Quando tem um trombo que obstrui uma veia, uma artéria, repercute em todo o restante. E o trânsito é a mesma coisa, não tem segredo. Você reduzir o calibre da rua, vai repercutir lá atrás. Não adianta você vir com a caixa maior lá para 3 carros e chega ali você joga para 2, porque vai repercutir do mesmo jeito. Aí o projeto acaba não dando certo. No tempo de Heródoto Mendes de Mello, que eu tive o prazer de trabalhar com ele tinha o engenheiro do trânsito. Hoje não sei se tem. Vamos a um breve comercial e retornaremos. Retornando aos nossos comerciais,
deputado Sérgio Loubach. O deputado esteve como vereador, no caso até trabalhou com o atual governo. Gostaria que você passasse para os nossos telespectadores o seu trabalho, o seu desempenho como vereador em Nova Friburgo. Eu já fui assessor de vereador, né? Fui assessor do vereador Vanozinho, aprendi muito com ele. Em 2012 me lancei candidato, aí na nossa coligação eu fiquei na primeira suplência, assumi o nosso mandato durante 10 meses, nesse período. Em 2016 disputei a eleição, aí fiquei eleito de maneira definitiva. Na primeira eu tive 1.103 votos, na minha segunda eleição de vereador tive 1.983 votos, a gente praticamente dobrou a votação, o que demonstra que a gente está no caminho correto, né, dona Inali? Os meus mandatos, como estou fazendo hoje na Alerj, eu procuro, logicamente, que o legislador, a Constituição determina que ele tem que legislar e fiscalizar os atos do Executivo. E fiscalizar também os atos do Legislativo. Agora, eu toco o mandato também de maneira propositiva, sempre fiz assim. Eu sei onde existe um problema e eu vou buscar essa solução para tentar fazer essa intermediação, porque com isso a gente acaba atingindo um resultado. Eu não gosto de radicalismo, não gosto de oposição radical, que eu acho que isso a gente não ajuda na progressão do nosso município, vamos falar de Nova Friburgo, né? Enquanto vereador. Nós amamos tanto. A gente tem que pensar o seguinte, Nova Friburgo tem que nos unir. Vamos deixar a eleição para o período eleitoral. Então eu tive essa conduta. O meu mandato, ele sempre foi conduzido de maneira propositiva e independente. Muitas coisas do atual executivo, né? Porque já se passaram 2 anos e praticamente 4 meses, estamos no final de abril. Muitas coisas eu votei a favor, defendi, e outras coisas eu votei contra e me posicionei o porquê. Né? Muitas das vezes critiquei os secretários, mas sempre dentro de uma ética, de uma conduta, porque a gente não está tratando de pessoa, nós estamos falando de coisa pública, estamos falando de política. Eu fico muito triste quando a gente fica vendo ataques pessoal. Eu não gosto disso, nunca fiz isso. A rede social virou uma terra de ninguém. Virou. Os nossos legisladores em Brasília têm que trabalhar numa lei, porque a gente tem que regulamentar isso aí. Porque hoje todo mundo se sente jornalista, se sente repórter, se dá o direito de ir para a rede social e falar mal das pessoas sem nenhum tipo de base. Não, eu não respondo. Eu não respondo o seguinte, o que a minha assessoria me diz? Sérgio, eles querem, é o nosso Ibope, é o que nós temos, então deixa eles para lá, não vamos responder. Não vou, porque quando eu penso o seguinte, quando o idiota fala, o inteligente tem que se calar. E eu mantenho essa conduta. Se o idiota está falando, eu fico quieto. Porque senão quem está vendo não vai entender quem é o imbecil e quem não é. Então, rede social não me preocupa, eu não pauto o meu mandato em rede social, eu não pauto o meu mandato em que a mídia está falando, o que a imprensa está falando. Eu costumo dizer, dona Inali, que eu sou senhor das minhas decisões e sou escravo da minha consciência. Nunca tive um processo na minha vida, já fui secretário de Serviço Público 2 vezes, já na época da catástrofe coordenei uma empreiteira que recebeu quase R$1 milhão, teve a CPI, teve vários processos, nós tivemos infelizmente prefeito afastado, eu nunca respondi um processo na minha vida. Então eu entrei na vida pública dessa forma e zelo muito e prezo muito sair da mesma forma. Eu tenho todas as minhas certidões negativas, eleitoral. Para a senhora ter uma ideia, na minha campanha de deputado agora, as nossas contas foram aprovadas sem ressalva. Não foi mudado uma vírgula da minha prestação de conta. Isso me dá muito orgulho, porque eu entendo que o cidadão que está nos assistindo, ele espera isso do homem público. Isso que aconteceu no Rio de Janeiro e no Brasil, que a Operação Lava Jato agora está trazendo lume sobre esse absurdo das pessoas estarem roubando realmente o dinheiro público, as pessoas morrendo na fila, esperando uma cirurgia que não consegue, um medicamento mais caro que ela não consegue. As próteses, as órteses faltando no INTO, que é um hospital importante lá no Rio. Quer dizer, isso realmente é um absurdo, é um crime hediondo e tem que ser tratado desta forma. As nossas penas ainda são muito brandas ainda para quem rouba o erário público, para quem está buscando o enriquecimento ilícito. Então eu preservo muito isso na minha vida de homem público. O que facilita, eu tenho uma boa noção, uma boa experiência na parte executiva e conheço o legislativo, e Deus me deu o privilégio também de conhecer o judiciário por ser advogado. Então quando eu disputei essa última eleição
de deputado estadual, eu dizia isso para os meus eleitores. A minha campanha foi muito de sola de sapato, de olho no olho, de visitar as pessoas, de estar na rua ouvindo as pessoas. Inclusive fiquei no sinal distribuindo meus santinhos pedindo voto. Poucos políticos têm coragem de fazer isso hoje nesse Brasil. E eu quero agradecer ao povo de Nova Friburgo principalmente. Vários estavam com o carro com o vidro fechado, porque o ar estava ligado. Eles baixavam o vidro para poder me ouvir. Muitos falavam, ó, senhor me desculpa, eu já tenho candidato. E aí eu dizia, não, então, senhor, por favor, não deixe de votar, vote no seu candidato e acompanhe o trabalho dele depois, mas eu quero te agradecer a sua receptividade, o seu carinho. Não recebi nenhum tipo de ação agressiva, nenhuma coisa a nível de falta de educação comigo. Isso me gratifica muito, por isso que amo muito essa cidade, amo o povo de Nova Friburgo, que para mim é um povo ordeiro, hospitaleiro, um povo empreendedor, porque hoje a gente está na vida pública, a gente paga um preço. Porque muitas das vezes existe a mídia, principalmente, aquela mídia irresponsável, de querer colocar todo mundo numa vala comum. E em todas as profissões, existem os honestos e os desonestos. É verdade. Né? Existem pastores honestos, existem desonestos, não padres, só os políticos, juízes, desembargadores, médicos. Os próprios pais, Exatamente. que hoje a gente vê, por exemplo, fala de pedofilia, você vê pais, padrasto, familiar. Exatamente. Então, é o contexto da sociedade. O contexto da sociedade. Infelizmente, porque o político ele sai do seio da sociedade. A Bíblia diz, maldito não confia no homem, tem isso aí também. Exatamente isso. Então a gente tem que confiar desconfiando. Exatamente, esse é o papel. Então a gente que está na vida pública, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não aceito nenhum tipo de desvio de conduta e quando fui subsecretário de Serviço Público em 2011, eu afastei uma servidora que não trabalhava e era concursada. As pessoas acham que, eu sou concursado, não posso ser mandado embora, não é bem assim. E até hoje ela não reintegrou. Na cabeça dela, o fato dela ser concursada, ela não poderia ser mandada embora, provei a ela o contrário e até hoje ela não reintegrou. Nós estamos em 2019, já fazem 8 anos, a chance dela eu já creio que é nenhuma. Por quê? Eu agi dentro da lei de maneira correta. Como pode? Ela trabalhava 2 dias na semana, porque ela alegava que morava no Rio. Tem essas coisas. E ela dizia que só podia vir 2 vezes, eu falei, então a senhora vai ganhar os dias que a senhora trabalhar. E quando ela recebeu o salário no final do mês, ela ficou muito aborrecida comigo, mas eu cumpri aquilo que eu falei para ela que ia fazer. Como pode um gestor, tendo um quadro com 60, com 100 pessoas, você tem um que só trabalha 2 dias e ganha igual todo mundo? Por isso que a gente analisa, você vê assim, por exemplo, atualmente, você vê muito carro comissionado, mas você não vê mais aqui como a gente via, era uma pessoa, os guardas na praça. Isso. Você vê, né, tá andando de bicicleta, de patins, tá tudo ali, a bagunça. A cidade está precisando outras coisas horríveis de uma que a gente repaginada. Não deve falar, né? E, por exemplo, você não vê, você só vê o mato crescendo, buracos crescendo na cidade, você não vê também tantos trabalhadores braçais. Eu não sei qual o critério de trabalhadores braçais, se eles têm que passar por concurso também, hoje eu não estou sabendo. Não, existem braçais concursados, mas existem também comissionados. Porque nós precisamos de muitos trabalhadores braçais, muitos varredores. Porque a cidade, você passa naquela praça, a praça está ficando feia, os bancos estão quebrados, você passa no final da praça, os bancos da praça estão quebrados, pessoas jogadas ali. Nossa cidade não era feia assim, ela está ficando cada vez mais cheia de moradores de rua. Talvez seja até a situação econômica, mas tem aquele negócio, eles têm o direito de ir e vir também, a Constituição garante, não tem como tirar. Mas eu acho que as nossas autoridades deveriam olhar mais por essa A gente tem que realmente tomar as providências, né? Inclusive eu recebi a atual secretária de Assistência Social lá no nosso gabinete na Alerj e eu estava falando desse assunto com ela em relação aos moradores de rua, que tem crescido muito. Muito. Então ela me passou que em torno de 40%, 50% são moradores de Nova Friburgo e o restante moradores de outros municípios. De outros estados. De outros estados também, que ela tem que repatriar, né? Mas muitas das vezes eles vão e voltam. Quer dizer, a situação ali realmente ela é complexa porque está saindo muito do limite. É o Coreto, o antigo nosso fórum. Não, e muito uso de droga. Né? Porque as pessoas que estão ali realmente elas já perderam o amor próprio e enveredaram pelo mundo da droga. Tem. A situação realmente é muito complicada, foi o que a senhora falou. A partir do momento que eles estão ali sem fazer a coisa errada, é um direito deles. O que eles não podem é se apropriar de um espaço público, botar uma barraca,
que muitas das vezes eles fazem, né? Ou então fazendo sexo à luz do dia. Isso acontece. As pessoas já reclamaram reclamaram, comigo, falaram comigo isso. Uma falta de noção total, aí não pode. Agora, o fato de eles ficarem ali... Mas não está faltando fiscalização, cadê o guarda? Exatamente. Cadê o guarda da praça? Exatamente. Nós aí tínhamos tem os que guardas estar da em praça. cima, exatamente, é verdade. E isso é importante, porque quando o poder público se afasta, aí eles acabam tomando conta mesmo do... Isso em todas as áreas, né? Em todas as áreas da administração. Então, a minha vida como vereador foi essa, né? E agora a gente assumiu o mandato lá como nós deputado. Vamos para o terceiro vamos bloco. Falar para vamos continuar de vereador, o terceiro bloco, nós vamos passar. falar a respeito da sua, no caso, é recente, né? Isso, sua entrada a gente assumiu para mês passado, representando, que é o único representante que Nova Friburgo tem hoje na Assembleia Legislativa. Verdade. Porque, infelizmente, o que nós tivemos no passado não fez nada. A gente tem que trabalhar muito e vamos trabalhar. Então você tem que mostrar serviço. Com certeza. Vamos ao breve comercial e retornaremos. Retornando aos nossos comerciais, deputado Sérgio Loubach. O deputado estava como vereador. Explique como o vereador, que era suplente deputado, está hoje na Alerj. É bom a senhora fazer essa pergunta para a gente esclarecer aos telespectadores, né, para as pessoas entenderem. Eu, no PSC, que é o meu partido, o Partido Social Cristão, inclusive nunca fui filiado em outro partido, não. Toda a minha vida política até agora foi sempre no PSC. E muito me honra, fui convidado agora para fazer parte do Executivo Estadual. O que ocorre? Eu era o primeiro suplente. O nosso partido ele fez 2 deputados, o Márcio Pacheco e o Chiquinho da Mangueira. Porém, o Chiquinho da Mangueira teve esse problema que todos ficaram sabendo, daquela operação da Polícia Federal chamada Toca da Urna. É da onça. Da onça. Toca da onça, que eu falei urna que eu estava falando de polícia. Ih, a onça. Toca da onça. Mas isso é um nome até para ser esquecido, inclusive essa sala já foi transformada lá na Alerj. Deixou de ser onça. E realmente foi uma vergonha. Não tem mais onça lá. Então essa onça operação é isso aí. Ele foi preso, ele continua recluso até hoje, está na prisão domiciliar. Né? E por estar doente. Por estar doente, ele está com problema de saúde também. Sim. Então nós assumimos o nosso mandato de deputado estadual lá como suplente. Eu e outros colegas que entramos lá. O que aconteceu? Tinha toda aquela discussão, porque no passado haviam deputados presos com o gabinete funcionando e recebendo um salário, que é um absurdo, né? Que é um escárnio com o povo do estado do Rio de Janeiro. E ainda elegeu a mulher deputada. Exatamente. Então, agora não dá para entender. Nesse novo cenário, o que foi feito? A mesa diretora da Alerj entendeu que não seria justo tirar o mandato deles, porque na verdade o processo agora que começou a rolar, não tem nenhum tipo de condenação ainda. E o receio de ter alguém inocente ali, e aí depois ele perdeu o mandato. Então o que eles fizeram? Deram posse a eles e imediatamente eles se licenciaram, sem direito a salário e nem a gabinete. Eles não têm estrutura nenhuma na Alerj. Então foi convocado os suplentes e nós tomamos posse como suplente. Então hoje eu sou o primeiro suplente do PSC, estou na Alerj na condição de suplente. O titular é o deputado Chiquinho da Mangueira.
Isso foi bom a senhora perguntar isso? É porque as pessoas às vezes ficam assim, em dúvida. Por que ele hoje está de deputado? Isso. Porque a gente que está na área política, a gente entende. Mas as pessoas o cidadão que não são comum, ligadas, verdade, comum, verdade. Não é ligado à política, fala assim, não é ligado. porque ele estava vereador e hoje está de deputado. Exatamente, é isso então mesmo. É bom que se explique. Isso. Porque tirar essa dúvida. É muito bom. Então, eu fiquei na suplência na eleição passada de deputado estadual e agora assumi lá o mandato, sou suplente de deputado. Então, enquanto ele não resolveu o problema dele com a justiça, ele não pode assumir. Caso ele resolva, ele volta e eu retorno para a Câmara de Vereadores. Na Câmara de Nova Friburgo, assumiu o meu suplente aqui, está lá como vereador suplente. Então você não renunciou? Não, eu saí licenciado daqui. Saiu licenciado. Caso eu venha assumir o meu mandato de deputado em definitivo, automaticamente está renunciado o mandato de vereador. Entendi. Mas foi muito bom essa pergunta da senhora, que as pessoas me perguntam, as pessoas têm dúvida, né? O que aconteceu, como funciona. Mas, e a gente está lá trabalhando muito. E do primeiro dia que eu tomei posse, a imprensa principalmente me perguntava como eu me sentia nessa condição de suplente. Primeiro que, tecnicamente falando, eu sou deputado como qualquer outro, né? Enquanto eu estiver lá, eu tenho que olhar para frente e esquecer a lateral. Tem que pegar a mão no arado e seguir. Porque senão eu posso ficar suplente 4 anos e não fazer nada. Então, as minhas atitudes dos colegas que entraram, exatamente, eu estou lá para trabalhar como se dono do mandato realmente eu fosse. Eu não posso pensar de maneira diferente, até porque ganho o meu salário para isso, tenho estrutura de gabinete para isso, e eu falo uma coisa para a senhora, dona Nani, para mim nada resiste ao trabalho. Por que eu não me preocupo com rede social? Tem essas pessoas que ficam ganhando dinheiro, ficam em casa à toa, ao invés de trabalhar, como a senhora trabalhou sua vida inteira, como eu trabalhei muito, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, tenho 55, nunca parei de trabalhar na minha vida. Eu não me preocupo com rede social porque quem se dispõe a apanhar dinheiro de pessoas que querem se locropetrar da política, querem roubar o dinheiro público, querem ganhar a eleição, não falando do que vão fazer, mas tentando destruir aquilo que as pessoas fazem. Então eu não me preocupo com rede social. Agora, não vai ser, na minha história política, na minha história de vida, de nunca ter um processo, nunca respondi um processo nem administrativo, não vai ser na minha história que ele vai pegar carona. Se eles querem, se eles estão de olho nessa prefeitura, não sei nem se eu vou ser candidato a prefeito, o futuro a Deus pertence. Hoje eu sou deputado do segundo estado mais importante do Brasil. Eu tenho que trabalhar como deputado, tenho que trabalhar para a nossa região, tenho que mostrar trabalho, mostrar serviço. Eu não estou preocupado. Exatamente. Tem tanta coisa para a gente fazer. Eu não estou preocupado com a eleição de 2020. Eu não estou nem aí para a eleição de 2020. Eu estou vivendo o hoje. Por isso que o dia de hoje é o presente. Eu agradeço a Deus o presente de estar aqui vivo, com saúde e com força para trabalhar por esse povo de Nova Friburgo. O meu foco é esse. Então incomoda eles, porque eles gostam de atuar nos bastidores. Eles não botam a cara na reta. Eu quero ver ele ficar lá no sinal pedindo voto. O candidato ir lá para o sinal pedir voto como eu fiz. Isso tem que ter coragem, tem que ter ficha limpa, tem que ter hombridade, tem que poder olhar no olho da pessoa e falar, isso eu posso fazer, isso aqui eu não posso por causa disso. Isso incomoda eles. Mas o povo de friburguense não é bobo não. Pode ter certeza que na hora certa eles vão escolher quem eles realmente acham que é capaz e que vai poder fazer o melhor por essa cidade. Eu não sou candidato a prefeito, eu sou deputado estadual. Eu tenho que assumir o meu papel de hoje. Hoje eu sou deputado estadual, vou repetir a fala, do segundo estado mais importante do Brasil. Eu tenho que trabalhar para o Hospital do Câncer, eu tenho que trabalhar para o turismo de Nova Friburgo, eu tenho que trabalhar para a agricultura de Nova Friburgo, que é muito grande. Os nossos agricultores são abnegados, são os melhores do Brasil, mas não tem estrada decente para escoar a produção, não tem o acompanhamento que eles merecem. Eu tenho que trabalhar pelo área nosso lá do esporte, terceiro distrito, área do terceiro e distrito, área, por exemplo, de Vargem Alta. Exatamente. Eu tenho muita coisa para fazer. Então eu estou preocupado com o trabalho. Por exemplo, em relação ao Hospital do Câncer, eu entendo que esse hospital tem que ser o seguinte, eu falei isso com o secretário, primeira coisa que eu pedi a ele, que ali tivesse um mamógrafo com acesso para a mulher cadeirante. A mulher cadeirante, ela não pode fazer uma mamografia. Como é que ela vai ficar de pé para fazer uma mamografia? Como pode? Então eu fiz esse pedido para o secretário e ele naquele momento, eu tenho isso gravado, ele me disse que hoje já existe aparelho com tecnologia
para que a mulher, mesmo sentada na cadeira de roda, ela possa fazer a mamografia dela. Você, mulher que é cadeirante, saiba que o deputado estadual Sérgio Lobac está trabalhando por você. Eu sinto o que você precisa. Você mostrar o que você está fazendo. Exatamente. É isso que incomoda eles. Você tem que mostrar. E é isso que incomoda. Nós estamos te dando chance de você mostrar. Eu agradeço para isso. você mostrar. Exatamente. Porque o nosso programa, ele não está só no Rio, no Nova Friburgo. Eu sei disso. Ele vai para mais de 20 muitas regiões, eu sei. E também pelas redes sociais, que você sabe que hoje a internet leva a todo lugar. Então esse foi um pedido que eu fiz lá, está registrado. O único de Nova Friburgo, o único que acreditou na campanha do governador, quando ele era juiz ainda, foi o Sérgio Lobac. O Marconi deu espaço na Nova TV para ele fazer lá um programa junto ao doutor Elmo. Ele ainda era juiz ainda, não tinha nem saído da magistratura. Isso incomoda todo mundo. Tem vizinhos dele, no caso, lá onde ele morava, não sei se mora no mesmo local, que dizia que ele chegava assim, eu ainda vou governar esse estado. Eu falava assim, vai nada, tá 1%. Quer dizer, mostrou, mas comigo, eu firmei um compromisso com o nosso governador, quando ele nem pesquisa tinha, ele era juiz ainda. Entendi. Ele era magistrado da Justiça Federal. Aí, isso incomoda esse grupo que quer saquear nessa cidade, que está armando esse negócio de fake news nas redes sociais, entendeu? Mas isso vai vir à tona, porque nada vai superar a verdade, não. A verdade sempre vai vencer a mentira. Porque Jesus disse, o bem tem que vencer o mal. Exatamente, porque Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. O diabo é um derrotado. As pessoas que seguem nessa linha porque são derrotadas, eles não conseguem o sucesso, aí fica tentando atrapalhar para buscar caminhos obscuros, porque onde tem a escuridão ali está o diabo, porque onde Jesus está tem a luz. A escuridão não existe, o que existe é falta de luz. Bota Jesus no coração de vocês, vamos trabalhar por Nova Friburgo, esquece negócio de campanha eleitoral, deixa para o ano que vem, gente. São 45 dias, faz a campanha 45 dias, como a lei manda. Então, voltando ao Hospital do Câncer, esse pedido foi feito e o secretário assumiu o compromisso. Lá vai ter que ter um mamógrafo para a mulher cadeirante poder fazer a mamografia dela, que ela tem que ser tratada como toda mulher. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu entendo que nós temos que fazer aquilo ali por etapa, por fase. Primeiro tem que começar os exames, colonoscopia, endoscopia, mamografia, porque aí você começa a detectar o câncer. Não adianta a gente querer montar aquele hospital todo como existe uma utopia de alguns políticos, de dizer que tem que ser assim. Como é que você vai bancar um hospital caro desse com os especialistas? É verdade. Com os especialistas. A gente tem que começar ali, porque o sofrimento maior dos nossos pacientes é a ida e vinda para Teresópolis, para Petrópolis e para o Rio para fazer o tratamento. Se a gente já começar com o tratamento aqui, a gente já sobe o primeiro degrau de uma maneira muito sólida. E depois vamos deixar a coisa fluir naturalmente. Eu estive essa semana no Rio de Janeiro, passei um dia lá com a minha filha, e nós encontramos, por acaso, ali, porque ela mora ali no centro, né? Nós encontramos entre a Rua Riachuelo e o Hospital do Inca uma senhora de Friburgo. Aí eu falei com a minha filha, eu conheço, ela deve estar com algum parente aqui. Ela estava o seguinte, a filha passou por um transplante de medula, mas só que aí tem que fazer o tratamento, mas ela está num hotel. Tem que sair e ficar no hotel. Quer dizer, você imagina, eu não sei nem se é... Ela está lá no Inca da Cruz Vermelha fazendo. Eu nem perguntei a ela se é bancado por alguém ou se é do próprio bolso. Não, em regra é o próprio paciente. É porque é um hotel. Às vezes consegue o reembolso. Mas primeiro o paciente tem que pagar, pegar a nota, para dar entrada no TFD, para 6 meses depois receber o dinheiro. E ela estava indo. E quem não tem a condição? Eu encontrei ela 2 vezes, na ida e na volta. Aí na volta eu parei com ela e falei com ela. Aí ela disse, eu estou indo lá que eu estou buscando a comidinha da minha filha. É isso aí. Você entendeu? É esse tratamento que ela tinha que estar fazendo aqui. Tinha que estar fazendo em Friburgo. Exatamente. Mas só que essas pessoas, quer ver? Eu só vou te falar aqui. Ele já foi ex-prefeito, já foi deputado, foi tudo mesmo. Assim que ele ganhou para deputado, para vereador, não, para prefeito, eu fiz uma entrevista com ele. Ele até tinha assim, um palavreado, eu vim para resolveu porcaria nenhuma. Que depois, como deputado, falou que ele quer trazer hospital, que inclusive ele ia trazer porque ele tinha parente com problema de câncer. Pô, passou. E não veio nada, cara. Exatamente. Quer dizer, então eu espero que, no caso, o deputado faça o que puder por isso. Porque, graças a Deus, eu não tenho. Mas a gente sente pessoas
Não da família também já teve mais lá atrás. Mas são pessoas que passam por esse sofrimento, que inclusive é aquele problema, aquela condução que leva, que nem todos têm o seu carrinho do papai, da mamãe, do cunhado, do sogro, da sogra, do filho, para levar e trazer. Tem que esperar pelaquela van. As pessoas saem de madrugada, eles passam mal. Volta à noite às vezes. Eles já foram atendidos, se a gente sabe que passa mal, Verdade. tem vômito, tem tudo. Essa serra já é uma coisa que já bota a pessoa passando mal. Então, essas pessoas, eu sinto que essas pessoas não têm coração, cara, não lutar em favor disso. O que acontece, dona Nani? Em relação ao câncer, eu já passei junto com a minha esposa pelo câncer. A Natasha, ela teve um câncer de mama, teve que retirar a mama, esvaziou a axila, que o linfonodo estava positivo. Ela fez 6 sessões de quimioterapia e fez 28 sessões de rádio. Então eu sei, você que nesse momento está passando por essa doença, saiba que Jesus vai te dar a vitória, você vai vencer, como a minha esposa venceu. O dela já tem 14 anos que isso aconteceu, graças a Deus está curada, mas eu sei como é que é o tratamento. Por isso que eu estou lutando primeiro para a gente trazer para cá a quimio e a rádio. Que está em Teresópolis e Petrópolis. Exatamente, traz para cá e muito no INCA também. Essa mesmo estava lá no INCA fazendo. Então traz a quimio e a rádio para cá e coloca ali colonoscopia, endoscopia e mamografia. Então nós vamos fazer o diagnóstico precoce e vamos tratar nos locais e fazer o tratamento aqui. Porque para a senhora descer e ir ao Rio para fazer uma consulta, até aí tudo bem. O problema é a senhora ter que estar todo dia para fazer a rádio, ou então, como a senhora disse, a quimioterapia ela é muito agressiva. Porque, a grosso modo falando, a quimioterapia é como se fosse um agrotóxico para matar a célula cancerígena. É um veneno para matar a célula. Então isso sobrecarrega muito o fígado, que o fígado tem que metabolizar aquilo ali para jogar para fora do organismo. É verdade. Então as pessoas saem daqui de manhã cedo, 4h30 sai na van. Aí às vezes ela chega lá no INCA, ela é uma das primeiras a ser atendida. 8 horas da manhã ela está lá fazendo a quimio dela. 10 horas acabou a quimio, ela tem que esperar o dia inteiro para pegar a van para voltar. Aqui de noite, né? Esse é o sofrimento que nós temos que primeiro tirar das nossas pessoas. Não adianta a gente querer já o hospital montadinho, funcionando com especialistas. Não vamos tratar de utopia, não vamos enganar as pessoas. O Hospital do Câncer é o nosso objetivo, mas vamos fazê-lo por fases, que aí a coisa se torna mais visível, mais palpável. Eu falei isso com o secretário e vou continuar lutando nessa tecla. Secretário, traz a mamografia, traz a endoscopia, traz a colonoscopia. Isso tem uma demanda reprimida no Raul Sertão muito grande. E o homem mais na área de próstata, né? De próstata, exatamente. De próstata e pulmão, por causa do cigarro. E aí o que acontece? Bota a rádio e a químio aqui. E depois a gente vai fazendo o restante do hospital. Então esse é o projeto que eu estou defendendo, estou junto com aqueles que sonham com o Hospital do Câncer, eu estou na luta junto com vocês, mas eu entendo que nós temos que fazer ele por etapas, porque aí a coisa vai tornando, vai se materializando. Vai se materializando, a gente vai vendo as coisas acontecer. Porque não adianta. E outra coisa, por favor, vou pedir a você que está nos assistindo, ali não pode ter pai nem padrinho. Ali é o sonho do povo de Nova Friburgo, é o sonho da região. Por favor, não queira apadrinhar, não queira ser o pai do Hospital do Câncer, não. Quem está agora passando por essa doença terrível não merece isso. Por favor, eu te peço, esquece quem vai aparecer na foto, esquece quem vai cortar a fita. Isso é tão insignificante. Num momento tão difícil na vida da pessoa quando ela está passando pelo tratamento do câncer. Então, não queira ser pai nem padrinho, vamos todo mundo, vamos nos unir, vamos fazer essa corrente. Eu quero falar o nome aqui do Zé Roberto, aquele líder comunitário da Ponte da Saudade, que ele está fazendo um trabalho bacana, já foi lá no Rio, na grande mídia, fazendo camisa, buscando apoio. O menino é um abnegado e ele não quer ser o dono, ele está segurando essa bandeira, levantando essa bandeira, nós temos que ajudar. Eu não quero aparecer nesse cenário. O meu sonho é ver o hospital funcionando. Agora, se eu ajudei muito ou pouco, Deus que vai dizer. Eu não quero dizer, fui eu que trouxe o Hospital do Câncer, porque muitos falaram isso, muitos prometeram isso e está lá, ó, tudo acabado, tudo quebrado, acabaram com tudo. Exatamente. Isso é uma injustiça com o paciente que está nesse momento, com os familiares dele, passando por essa luta contra o câncer. Jamais vocês vão ouvir o deputado Sérgio Lobac falar assim, quem trouxe o Hospital do Câncer para Nova Friburgo fui eu. Eu não vou fazer. Isso é uma leviandade com o nosso povo. Mas vai trabalhar para Chega de estelionato político. Chega de prometer coisa que você não vai poder cumprir. Eu sou uma pedrinha nessa estrutura, como Dona Inani, que tem abrindo esse espaço aqui no seu programa, como o Marconi fazendo reportagem.
todo mundo, é um todo. Cada um ajuda da forma que pode. Aí eu acredito realmente que o hospital vai sair. Esse é o caminho que nós temos que seguir e tudo que for diferente disso eu tô fora. Eu tô fora. Se começar a chegar, o pai sou eu, o padrinho sou eu tô fora. Isso é uma falta de respeito com os nossos pacientes que estão passando pelo câncer nesse momento. Você falou sobre câncer há alguns anos já, umas décadas atrás. Eu tive a tireoide, que até a marca da cirurgia, graças primeiramente a Deus. Exatamente. Depois ao Dr. Ebson Deslandes e o Dr. Luiz Carlos Lobo. Dois médicos importantíssimos. Só que naquela época demorava Friburgo, porque nós não tínhamos biópsia em Friburgo. Isso. Então eu tive que passar por biópsia 6 meses após que veio o resultado, que era câncer na tireoide. Mas aí foi feita a cirurgia e graças primeiramente a Deus. Exatamente. Depois ao atendimento, mas não tinha que passar por nada dessas de ir para o hospital de câncer, nada disso. Foi aqui mesmo em Friburgo. Quer dizer, nós tínhamos profissionais dedicados. Exatamente. Pela rede pública. Pela rede pública. Isso aí. Que nós tínhamos um hospital, referência em Friburgo, que chamava-se Hospital Santa Helena, que era de Feliciano Benedito da Costa. Ficava lá em Muri. Então eu passei por cirurgia lá e Deus, em primeiro lugar, depois a operação foram feitas. Graças a Deus você pode ver que 2 aberturas e ficar assim ficou perfeito. E sem não dá nem contar pra que foi lá atrás que foi feito. Foi lá atrás. E na época eu estava grávida e não sabia da minha última filha. Até um testemunho muito bonito que eu tenho na igreja, eu tenho um testemunho lindo, porque quando foi descoberta a gravidez, eu descobri dentro do hospital, mas eles diziam que não era, que eu sabia o primeiro sintoma que eu sabia. Então, quando foi feito com 3 meses a gravidez, ele disse que eu não poderia ter aquele filho, porque eu tinha tido Marconi, eu tinha tido um aborto, eu tinha passado por biópsia, eu tinha passado por cirurgia e estava grávida. Mas eu fui na igreja, eu acredito muito em Deus. Com certeza. A igreja, no dia Deus usou daquele pastor, ele leu o Salmo 23, ele não sabia da minha vida, só que sabia era eu e minha mãe, o que estava passando comigo. Na palavra, ele disse assim, tem alguém aqui que o médico me enganou, eu não te desenganei. Isso, ainda que você passe no vale da sombra da morte, Salmo 23, isso. Você não teme que eu estou contigo. Aí isso foi num sábado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Aí no sábado, na segunda-feira eu tinha que comparecer, no caso, na maternidade, que o Dr. Ebson era diretor lá, que faria o trabalho do caso para não ter o filho. Eu cheguei lá e disse assim, se eu tiver que morrer daqui 6 meses, eu morro hoje. Vou levar a gravidez até o fim, tá minha filha advogada, 2 filhos lindos e cumpriu a obra de Deus que deu, o Salmo 23, por isso eu digo, Salmo 23, pelo vale da morte, né? O Salmo 23 é o Salmo da vida da minha filha. Vamos a um breve comercial e retornaremos. Retornando aos nossos comerciais, deputado Sérgio Lombac, foi um prazer tê-lo no programa Gente Quer Notícia. A câmera está à sua disposição, considerações finais, e se quiser botar mais algum adendo aí, as lutas que estão sendo feitas na Assembleia. Eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui com a senhora conversando,
falando para os seus telespectadores, para a rede social, para essa potência que é a Nova TV. Eu quero deixar um compromisso com você que está nos assistindo. O meu lema é trabalho, nada resiste ao trabalho. Estou trabalhando muito e vou trabalhar ainda mais. Não é favor não, porque quem paga o meu salário é você. Eu ganho hoje um salário que poucos fluminenses conseguem ganhar. Poucos moradores do estado do Rio têm um salário de um deputado. O meu salário líquido passa de 18 mil reais. Então eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que dar muito retorno para você que acreditou em mim, que no dia da eleição você votou o 20920. Porém, vou trabalhar para todo o estado, agora com foco na nossa região. Eu quero ser conhecido na Alerj como deputado do interior. Eu amo Nova Friburgo, eu amo essa região que nós temos aqui, dessas cidades do entorno, que a gente tem uma convivência muito boa, né? Eles frequentam a nossa cidade, a gente frequenta a cidade deles. Então eu quero mandar um abraço para você e saiba que eu estou lá para trabalhar de maneira honesta e árdua. Inclusive já tive uma reunião com o presidente do IASERJ, vou trazê-lo a Nova Friburgo. A gente vai fazer aqui procedimentos, aquelas pequenas cirurgias plásticas de tirar uma pinta, de tirar uma verruga, de tirar um nódulo, que tem uma demanda reprimida aqui na cidade, mas vai atender também a população do nosso entorno. Então, primeiro ele vai vir aqui para ver a estrutura e vamos marcar uma data, ele vai subir com a equipe médica dele para poder fazer esse procedimento. É a forma que eu tenho de ir ajudando a fazer as coisas acontecer, principalmente na saúde. Porque eu digo o seguinte, na sua rua você pode reclamar de um buraco, uma falta de uma energia, mas isso você pode esperar. Na saúde não. Na saúde é emergência. Tem que ser tudo para ontem, porque você luta quanto tempo? Você está correndo quanto tempo? Então é um prazer realmente estar aqui. Saiba que o nosso gabinete está à disposição. A gente vai abrir um gabinete aqui em Nova Friburgo, também ali no Paissandu. Já estamos definindo o local para te receber, para estar de portas abertas. O nosso gabinete está lá porque é você que está pagando. Só vai subir no banquinho não, né? Não. Essa história de conversa fiada não funciona. Não funciona. Eu vejo o seguinte, eu entendo o seguinte. Quando alguém vota em mim, ele está falando, vai lá e me representa, resolva os meus problemas. Não sou eu que tenho que resolver os problemas, o problema tem que ser você que tem que resolver. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, tá bom? A gente vai ter um gabinete ali para te receber, o nosso gabinete na Alerj é o 110 no primeiro andar, então não vou perder o vínculo com Nova Friburgo. A gente está montando um projeto de estar sempre aqui, quero rodar essa cidade inteira, quero rodar as nossas regiões, vários prefeitos me convidando e a gente está aí para trabalhar, tá bom? Um grande abraço a todos, que vocês possam ter os melhores dias da sua vida nesse ano. Eu sou um otimista de carteirinha, eu creio que sempre Deus tem o melhor para a gente. Valeu? Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da senhora e pela oportunidade. Agradecendo a presença do deputado Sérgio Lobac, agradecendo aos nossos telespectadores, mandando um abraço para todos aqueles que nos encontram nas ruas, nos comércios, nos supermercados, enaltecendo nosso programa, eu sou sua fã, eu te ouço. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos vocês, continue sendo minha telespectadora. Agradecendo aos nossos telespectadores mais uma vez, convidamos para o próximo programa Gente Quer Notícia, Nova TV, nossa força, nossa voz.